Bem, boa noite a todos. Sempre com muita alegria e gratidão a Deus, a espiritualidade pela oportunidade que a Casa de Emmanuel nos dá para fazer esse estudo. Hoje nós vamos fazer o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. O item de hoje é o 55. Quem vai fazer a leitura sou eu, então, como de costume, quem faz a leitura também faz a prece de abertura. Então, convido a todos a fechar os olhos para a nossa prece de abertura. Obrigado, Senhor. Obrigado à espiritualidade da Casa de Emmanuel por, nesse momento, preparar as nossas mentes para estarmos atentos e voltados ao estudo da noite de hoje, para estarmos receptivos às energias benéficas que a espiritualidade, enquanto estamos aqui estudando, nos envolve como num passe, limpando o nosso perispírito, nos envolvendo em energias de amor e nos tornando mais receptivos a esse ensinamento para conseguirmos o principal objetivo, que é pôr em prática e assim tornarmos o nosso mundo, a nossa vida, daqueles que estão à nossa volta, um pouquinho melhor a cada dia. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, vamos compartilhar. Não sei se todos vocês lembram, mas o estudo, semana passada, se eu não me engano, foi a Selma, e a gente falou da videira. Hoje nós vamos falar sobre as varas da videira. Por quê, né? Quem participou do estudo ou assistiu na semana passada sabe que a videira é Jesus, né? Jesus, Deus e toda a espiritualidade maior que nos sustenta é a videira. E hoje nós vamos entender um pouco mais do nosso papel dentro dessa videira, né? O que nós fazemos, como nós participamos, como somos sustentados por Jesus, porque nós somos as varas da videira, né? Cada um no seu grau, cada um na sua participação, nós somos as varas que precisam frutificar, mas que muitas vezes não frutificamos, né? E aí nós vamos entender, através desse exemplo da videira, todo o nosso processo de afastamento, o que acontece, como é que a gente resseca, e aí passa pelas provações, expiações, para poder nos tornarmos novamente, né, voltarmos no ciclo e nos tornarmos mais uma vez uma vara da videira, sempre com o objetivo de chegar no ponto onde começamos a dar os frutos de Jesus. E, inclusive, o trecho que nós vamos ler hoje é de João, do mesmo capítulo 15, só que agora o versículo 5, porque, né, estamos tratando basicamente do mesmo assunto do último estudo, apenas agora nos aprofundando mais no nosso papel dentro dessa exemplificação que Emmanuel traz da videira. Então, o texto de hoje, né, a frase que vamos explanar hoje é: eu sou a videira, vós as varas, né? Jesus, de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus é o bem e o amor do princípio, né? Então, nessa primeira frasezinha, é um retorno ao estudo anterior, né? Jesus é o bem, o amor, o princípio. Então, Jesus é a videira. Jesus é o tronco que nos sustenta. É da onde emana todo o amor, toda a energia, tudo de bom, toda a nossa origem no bem, da nossa criação primária, que é espiritual, vem de Jesus, vem de Deus, né? É como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que é Deus? É a causa primária de todas as coisas. E Jesus representa essa causa primária para nós, né? Ele é o instrumento que traz diretamente de Deus toda essa energia, toda essa positividade, tudo que a gente precisa saber para
nos guiarmos no caminho reto, no caminho correto da evolução. Jesus, por já ser o espírito mais puro que existe dentro das nossas capacidades, pelo menos de percepção, ele já é esse instrumento perfeito para trazer diretamente de Deus toda essa energia, né? Por isso até que é comum, né, em algumas religiões, essa confusão de Jesus e Deus serem uma coisa, e não, eles não estão de todo errados. A gente aprende no Espiritismo que Deus e Jesus não são a mesma personalidade, mas realmente Jesus, principalmente perante as nossas percepções, certamente se confunde com Deus, porque por ele já ser esse instrumento perfeito, ele se torna uno a Deus, ele realmente traz fielmente o que Deus quer transmitir, né? É como se fosse um filtro extremamente puro, sem nenhuma molécula de impureza. Então você enxerga realmente essa energia divina na perfeição, e aí realmente é normal até essa confusão de Deus e Jesus como sendo uma coisa só, porque para a nossa percepção ele acaba sendo realmente uma coisa só. É o instrumento hoje perfeito que nós temos para receber diretamente de Deus esse amor e essa energia vital que a gente precisa para evoluir. Alguém quer comentar sobre esse início? Pode falar, Jane. Jesus disse, né, em uma certa passagem, eu e o Pai somos um, exatamente por causa dessa proximidade, né, por ele estar tão próximo a Deus. Então, e como a gente não vê Deus, né, a gente não consegue mesmo ter a compreensão exata do que é Deus, essa transferência é realmente natural, né? Por ele ter trazido todos esses ensinamentos, né, de Deus, as leis de Deus, então a gente acaba realmente colocando Jesus como esse Deus. E eu vejo até no próprio meio espírita a gente vê, né, certas pessoas falando assim como se Jesus fosse Deus, mas a gente sabe que não é. Mas ele com certeza é o seu maior representante aqui entre nós. Fala, Aninha. Não, é a verdadeira imagem e semelhança, né? É a verdadeira imagem e semelhança de Deus. O que a gente pode pensar, né? Mas assim, a gente não pode nem trazer Deus com essa questão da forma antropomórfico, né? Como poderíamos falar, né? Porque até na pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec fala que é Deus, né? Não é quem, exatamente para a gente não trazer essa imagem humana de Deus, né? A gente realmente não consegue. Mas no sentido que você está falando, imagem e semelhança, no sentido do amor, né? Do amor, da bondade, né? Não pela imagem, né? É isso mesmo, Ana. Não pela imagem, mas sim por tudo, né? Pela bondade dele, pela visão dele, que ele, né? Mas pelos atos, né? Assim, pela essência dos ensinamentos. Né? São a essência de Deus, né? É isso mesmo, tá certo. Essa confusão é normal porque Jesus funcionou como um intérprete de Deus para nós ainda materializados, né? Nós somos extremamente ainda apegados à matéria. As nossas sensações, né, a gente escuta, a gente tem paladar, a gente tem olfato, ainda são sensações extremamente limitadas e ligadas às nossas capacidades materiais. Então, Jesus foi a personificação, ele se fez material para nós percebermos o que seria Deus dentro da nossa capacidade atual de percepção. Lógico que Deus é muito mais do que qualquer percepção material, né? Mas era preciso que a gente tivesse esse modelo dentro da nossa capacidade para a gente ter algo a seguir, né? Porque não adianta você seguir algo que é imperceptível, algo que você não tem como mensurar. Certamente, o dia que chegarmos ao nível de Jesus, aí teremos capacidade de perceber as novas metas e novos voos ainda maiores que precisam ser alcançados aí na infinitude da evolução, né?
que a A gente, gente inclusive, ainda tem vai muito ver que essa... aprender, né? Os próprios espíritos nos falam, né? Assim, no decorrer das obras básicas, eles vão falando para nós, os espíritos superiores, que eles próprios não sabem, né? Eles próprios também precisam, através da evolução, ter recursos, subsídios, né? Para compreender esse Deus. Então, e eles, assim, tipo, passam para a gente que a gente fique tranquilo. Porque muitas vezes a gente fica naquela ansiedade de querer compreender, né? Quem é Deus, como é, como é que ele pode ser, esse que é Deus. Mas eles falam, fiquem tranquilos, né? Aproveitem o que a compreensão de vocês pode atingir, né? E que a gente trabalhe em cima dessa compreensão, que a gente cresça naquilo que a gente pode. Não ficar nessa ansiedade, porque não adianta, a gente não tem ainda capacidade, não é? De compreender. Não. Então, e aí cria um Deus racional e o sentimento onde está. Eu acho muito importante sentir Deus. Sim. Sentir Deus no coração. É isso mesmo. E não ficar só uma enciclopédia de Deus. É um perigo isso, é um perigo. Tem uma obra de Bezerra de Menezes que se chama... eu esqueci o nome. Muito interessante. É um livro fino, não é um livro... onde ele aborda isso, o perigo dos espíritas começarem a fazer do espiritismo uma religião racional só. Sim. A fé é raciocinada, mas o sentimento não pode ser só racional, não pode. Isso. Né? Que aí a gente vai se tornando o quê? Uma máquina. Isso é muito ruim. Eu, infelizmente, conheço algumas pessoas de espírito que são verdadeiras máquinas, sabem tudo, entendem tudo, mas na hora de um problema, elas batem com a mão na mesa, gritam, se descabelam, ofendem os outros. Desabam, né? E são pessoas que têm profundo conhecimento. Então, é isso que ele fala. Ele fala, eu me esqueci do nome do livro, é um livro fininho, mas ele fala do risco, 2 riscos muito sérios. Tornar a casa espírita uma empresa cheia de hierarquias, de burocracias e não sei o que, onde você vai ficando frio e acaba o acolhimento fraterno dos irmãozinhos que chegam. E virar uma religião só raciocinada. Uhum. Né? Onde o coração não toma partido. O coração fica frio e ali é raciocínio, entende tudo, fala de tudo. Aí chega no umbral, não entende o que foi no umbral. Então, ele fala de casos de espíritas assim, com autoconhecimento, foram parar no umbral. Sim. Inclusive, isso aí foi trazido pela dona Armanda, que foi nossa presidente, ela desencarnou em 2000, ficou 30 anos dirigindo a casa. E ela, então, contava de uma pessoa que dirigiu uma casa espírita e fez não sei o quê, fez não sei o quê, 1000 coisas. E aí, quando chegou lá foi para o umbral. Eu disse, mas como? Eu tinha uma casa espírita, eu fiz tanta coisa. Mas você não fez com o coração, você fez para ganhar um lugar no céu. Então, agora você vai voltar para ter outra vez a casa espírita. Com segundas intenções, E a gente tem que pensar, que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Se é o cristianismo redivivo, o que tem que ter como base? É a fraternidade e a caridade. O sentimento, exatamente. A casa espírita tem que estar aberta para acolher as pessoas que sofrem, não é? Passar, sim, conhecimento. A gente tem que passar o conhecimento da doutrina. Exatamente, mas sem esse interesse até de conseguir algo como esse caso que você está falando. Abraçar, acolher por amor, né? Mostrar ali a vivência do Evangelho, no dia a dia, no acolhimento aos irmãos em sofrimento, né? Isso é muito importante. É preciso que... Jesus deu esse exemplo que a Doroteia falou, de mostrar que Deus é amor. Jesus não se fixou num lugar, né? Jesus não se fixou num lugar só, não criou uma igreja, que eu digo, né, de tijolos, não se tornou um líder religioso, como você falou também das hierarquias.
Pelo contrário, ele estava ali cada hora pregando num lugar diferente, talvez até por causa desse objetivo mesmo, de não criar uma idolatria, de não criar um lugar só onde ele viraria o líder, porque não era esse o objetivo, né? O objetivo era exatamente difundir o amor, difundir o carinho, difundir a compreensão, mostrar que o maior de todos seria o menor na Terra, né? Mostrar, assim, em termos de material, né? Mostrar que o material não vale nada, que você ser o maior da Terra em termos materiais não vale nada. Esse é que era o objetivo e que ele por ser o espírito perfeito que era, conseguiu cumprir com perfeição, né? Sem nenhuma mácula na mensagem que precisava ser deixada para nós. Nós precisamos estar muito alertas mesmo, com essa questão que a Doró trouxe para nós, aí que o doutor Bezerra trouxe. Estudar, mas não virar um cérebro eletrônico do espiritismo. Não querer racionalizar tudo, né? Não querer... Porque aí, nós não somos capazes, não adianta, né? O sentimento vai embora, né? A sensibilidade, a benevolência. Alerta muito sobre isso, muito. Se eu não me engano, no próprio, não sei se é no Livro dos Espíritos, agora no Evangelho, tem essa orientação de Kardec, de que os centros espíritas procurem ser grupos menores, né? Tudo com esse objetivo mesmo, né? De evitar grandes congregações, onde você acaba sendo obrigado a fazer grandes hierarquias, e aí a chance de isso mexer com os egos e as vaidades humanas, né? Sempre vão ficando potencializadas, né? E aí começa a distribuição. A casa vira uma empresa. Ela exatamente. Não pode ser uma empresa, ela é um templo, mas não uma empresa, né? Então começa a distribuição de cargos, de poder, e aí desvirtua o sentido principal, né? Que é a caridade e a fraternidade. Exatamente. Até vou compartilhar aqui o próximo parágrafo que fala mais ou menos disso. Tem a ver com isso que a gente está discutindo aqui. Então, vamos lá. Porque, aqui no segundo parágrafo. Todas as noções generosas de humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos nessa passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação, né? Então, vocês estão falando aí sobre as casas espíritas que às vezes desvirtuam. Eu acho que esse é exatamente no momento que não só uma casa espírita, né? Qualquer tipo de trabalho no bem, e a coisa às vezes começa a crescer demais, e como a Doroteia botou, vira uma empresa, porque aí começa a arrecadar dinheiro, e a coisa vai ficando grande, e aí você tem que ter financeiro, tem que ter contabilidade, tem que ter CNPJ, aí foi o que você falou, começa a virar uma empresa, e aquilo vai crescendo demais. O que acontece? Começa a se afastar dessa origem divina, né? Vai se afastando da videira, é como o galho que vai se afastando do seu objetivo. Então, é como um galho partido. Aí você pode até por um tempo prosperar, mas vai chegar um momento onde a fonte vai secar e você não está mais ligado à videira, que no nosso caso do planeta Terra é Jesus, e você deixa de receber aquela energia divina, seca e morre. E quantos exemplos a gente tem, né? Eu estava lembrando também, enquanto eu li esse parágrafo, eu lembrei dos impérios, né? Império Romano, Império Otomano, e nazismo com Hitler, e não sei o quê. Na França, com Napoleão, tantos imperadores, tantos que tentaram aí e acabaram se desvirtuando no poder. Você vê que muitas vezes a coisa durou, né? Durou muito tempo, pensando em materialmente falando, né? Durou ali anos, mas no fim, como no momento em que a coisa perde o objetivo e o galho se destaca da videira, ele passa a ter uma vida ali curta, né? Ele vai secar, vai morrer e vai desaparecer, e aí vai começar todo o ciclo, né? Vai cair no chão, vai virar adubo, vai ser queimado, vai ser absorvido pela videira para dar origem a um novo galho, que aí sim tem ali uma nova chance de dar bons frutos, né? Então,
esse parágrafo, eu acho que fala exatamente disso, do perigo da gente se desvirtuar, da gente iniciar uma obra, muitas vezes com boa intenção, mas num determinado momento, pelas nossas imperfeições, pela nossa vaidade, pela nossa cobiça, seja lá por qual defeito que a gente ainda tenha, que são muitos, a gente acaba deixando aquele trabalho se desvirtuar, tomar um outro caminho, e aí, sem que a gente perceba, o nosso galhozinho se desprende da videira. E aí a gente, muitas vezes, só vai perceber isso quando lá no final já chegar naquele ponto que você olhar e ver que a sua videira, que o seu galho está sequinho, que só resta o fogo realmente para... Ele só presta para alimentar a fogueira, porque não presta mais para nada, não vai dar mais fruto. E aí, às vezes, infelizmente, é tarde demais. Quer dizer, não tarde demais, porque, graças a Deus, na sua infinita misericórdia, somos sempre convidados a uma nova chance. Mas é tarde demais para não passar por aquele resgate, para não passar por aquela expiação, porque é preciso, infelizmente, entrarmos nesse ciclo, muitas vezes, de dor, porque foi provocado por nós mesmos, né? E para que nós renasçamos, para que tenhamos uma nova chance, é preciso resgatar, é preciso expiar, muitas vezes, o mal que acabamos sendo coparticipantes, cada um dentro de um nível, né? Lógico, existem maus maiores, maus menores, mas é preciso, infelizmente, entrarmos nesse ciclo de dor para depois sermos resgatados a nos tornarmos um novo galho da videira para uma nova oportunidade. É isso mesmo. É isso mesmo. Pode falar, já. Eu estava lembrando que até Jesus, né, na época, ele já falava isso com relação aos fariseus. Quando ele falava que toda árvore que meu pai não plantou será arrancada, né? É isso aí. Com certeza perderá o sentido. Por quê? Porque os fariseus, eles próprios se afastaram das leis de Moisés. Que as leis que Moisés também trouxe eram as leis de Deus, né? Aqueles 10 mandamentos eram as leis de Deus. Mas só eram. Né? E eles, então, eles começaram a colocar suas próprias verdades, né? Criar uma série de conceitos e ir desvirtuando essas leis, sempre levando para o lado material, não é? Querendo ganhar, né, em cima da inocência das pessoas. Então, Jesus já combatia isso, porque os fariseus eles se afastaram dessa videira, não é? Que é Deus, e Jesus, depois, com seus ensinamentos, confirmando essa mesma lei de Deus, né, trazendo para nós. E hoje em dia, muitos de nós, muitas religiões, muitas casas espíritas também estão se afastando dessa videira, né? E aí começam realmente a se perder e não tem como continuar, não é? Acaba desvirtuando essa verdade, esse amor, essa caridade que é a base de Deus, e é essa base que Jesus trouxe para nós. Isso que eu queria acrescentar. Muitas vezes, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas se o espiritismo é realmente a verdade aí revelada mais uma vez, né, pelos espíritos, trazendo ali o cristianismo puro, né, tirando exatamente essas amarras, aí muitas vezes as pessoas se questionam, mas por que então o espiritismo é uma religião ainda tão pequena se comparado com a população da Terra, né? E eu não necessariamente vejo isso como uma coisa ruim, porque, na verdade, eu acho que nós ainda, né, se a gente enxergar o mundo como um todo, ainda é um mundo muito materializado, né? Nós mesmos, né, apesar de sermos espíritas, pelo menos eu falo por mim, mesmo com tudo que eu já aprendi do espiritismo, eu ainda me considero extremamente materializado. Na hora que o calo aperta, né, na hora que o calo aperta, você acaba, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente, na hora do que o bicho pega, dificilmente a gente realmente já está preparado igual a Jesus para abrir mão né, de entrar num sacrifício, entrar numa dor, principalmente por alguém que não seja muito próximo a nós, né? Então olhando por esse lado, se mesmo entre os espíritas eu ainda me enxergo assim tão inferior, eu acho que faz todo sentido o espiritismo ainda ser uma religião pequena,
Porque, na verdade, ele vai ser grande o dia que a maior parte da humanidade estiver disposta a realmente seguir o cristianismo verdadeiro, né? O cristianismo puro. Eu acho até que seria um grande perigo se você hoje, do jeito que a humanidade tornasse o espiritismo a religião da maioria, certamente o espiritismo ia ser deturpado, porque seria deturpado exatamente por essa humanidade que, sendo a maior das religiões, automaticamente teria mais dinheiro, mais poder, e dentro da nossa inferioridade, certamente seria deturpada. Então, aí não seria espiritismo. Exatamente. Aí eu vejo isso como um lado positivo, né? A Terra ainda é muito materializada, então mais do que o normal que o espiritismo seja pequeno, que ele atinja, infelizmente, ainda poucos corações, porque a maioria ainda não está disposto a... Eu digo, eu também não estou disposto a seguir, porque na verdade eu ainda não sigo, mas eu acho que quem já está no espiritismo pelo menos está disposto a ouvir, a ficar com a consciência mais pesada. Mas muitos não estão dispostos nem a ouvir, né? Não querem nem ouvir, que é para fazer aquela história do lá, não estou ouvindo nada. E aí, tipo, né? Não ficar com a consciência tão pesada de ainda cometer certos excessos, certos erros. Pode falar. A proposta do espiritismo... desculpa, fala aí, Dora. Janete, pode falar, então. Não, e quem também se envolve mais não é compreendido, você é maluco, você é isso, você é aquilo, visionário. Sim. Porque às vezes você deixa de ir a uma festa porque você tem um compromisso na casa espírita e tem o compromisso de ajudar pessoas que estão precisando da tua mediunidade, estão precisando. Você abre mão da festa e não vai, está fanático, está maluco, não entende. Nem pode entender. É verdade. Não pode entender. Os próprios familiares nos atacam, né? Exatamente. Que aquela festa é uma coisa do momento que ela vai se esvair, mas aquele ser que eu vou salvar não é do momento. É o irmão eterno que poderá estar referenciado a mim por encarnações e encarnações. Sei lá. E que a gente tem obrigação afetiva e moral de socorrer. Então, é esse comprometimento... Socorrer para ir dançar numa festa. É esse comprometimento que a maioria não está preparada, né? Para abraçar. Nem para ouvir, né? Que foi o que eu falei, porque para abraçar eu também ainda não abracei. Eu estou longe de abraçar, mas pelo menos no momento que eu já estou disposto a ouvir, a consciência começa a pesar mais, né? E aí, quanto mais pesado, eu acredito que acelera o nosso processo de pelo menos já começar a fazer um pouquinho mais, né? Vou fazer um pouquinho mais. Fazer um pouquinho mais. Isso não quer dizer que você nunca vá viajar, se divertir. Não é isso que eu estou falando. É na hora da escolha. Não, hoje eu não vou, porque tem isso assim, e estão precisando de você, da sua mediunidade. É um negócio complicado. Eu acho que isso é muito sério. Sim, sim. Com certeza, Dora, com certeza. Né? É sim. Bem, quer falar, Ana? Não, eu já falei. Acho que eu já falei muito, Vitor. Estou preocupada de falar demais. Acho que a Ana quer falar. Então vamos lá, Ana. Não, eu estava vendo o tempo aqui, que já vai fechar. Para te dar então fala mais, Doró. Tem 2 minutos para você falar, Doró. Vai sair, né? Vai sair, não vai? Eu já falei o que precisava. Você não está no segundo tempo? Tem que pensar sobre isso, sim. O fato da gente ser espírita e de compreender que a vida é uma passagem, que a gente volta para refazer e melhorar, eu acho que traz uma responsabilidade maior. Entendeu? Nessa altura da vida, do campeonato, né, como diz por aí, você não pode mais fazer certas coisas, não pode mais ter certas atitudes. Não digo que você não pode mais se enganar, não, a gente pode se enganar, errar, não é isso.
Mas certas atitudes a gente não pode mais ter, porque a gente vai ter uma responsabilidade muito maior quando chegar lá em cima. Porque a gente sabe o que é. Então, eu me lembro de uma situação, não sei se dá, quanto tempo a gente tem para contar rápido. Um minutinho. Eu vou tentar contar um casal que se casaram, cada um tinha uma família, já eram casados, né, separados, mas casaram. E todos espíritas, as crianças, tudo uma beleza, a felicidade estava ali dominando. E a moça engravidou e eles abortaram a criança, sabiam o que estavam fazendo. Depois que aconteceu isso, houve muita coisa ruim que aconteceu com aquela família, porque o casal era espírita e sabia que espírita não pode fazer aborto. Ainda mais uma criança que vem dentro de um clima de felicidade muito grande. Ah, não, a gente quer passear, quer se distrair. Entraram nessa. Esse caso é verídico, me foi falado por uma outra pessoa que